Quem faz negócio internacionalmente não são países, não são políticos. Quem faz os negócios internacionais são empresas. Eu pergunto a todos os que estão nos assistindo, quem aqui tem rublos em casa? Quem aqui tem yuans guardados em casa? Mas eu aposto que tem um bando de gente aqui que tem lá $100, $200, $500, ou 100 euros, ou 200 euros. O Fabiano e você, que são os mais ricos, devem ter muitos euros e dólares guardados. Eu tenho rublos e tenho também o renminbi. O porquê? Quer dizer, por que as pessoas que fazem negócios, as grandes empresas que fazem negócio internacional, não querem segurar essas moedas? Porque, você entende, isso não é uma questão de países. Nós temos um acordo com a Argentina. Mais uma dessas ideias estapafúrdias aí do atual governo. Não, vamos fazer um acordo de negócios de moeda única com a Argentina. Então a gente vende para eles em reais e eles compram da gente em dólar. Eles compram da gente em reais e a gente compra deles em pesos. Qual é o argentino que quer acumular reais? Esse argentino não existe. Então, se você vai ver o fluxo, porque é opcional, você pode optar por fazer comércio em moeda local ou fazer o comércio em dólares. Aí 99,9% das transações são em dólar. Porque todo mundo é maluco e ninguém sabe das vantagens de fazer comércio em moeda local? Não, é o contrário, é porque todo mundo faz conta e sabe o que a gente precisa ter para uma moeda ser uma moeda de curso internacional. O que a gente precisa ter? A gente precisa ter três coisas. Primeiro, essa moeda tem que ser emitida por uma economia grande, tá certo? Por que ela tem que ser, por exemplo, o franco suíço, embora ele tenha várias das características necessárias para ser uma moeda internacional, uma moeda de reserva internacional, ele não é uma moeda de reserva internacional porque a economia da Suíça é desse tamanhozinho assim, ó. Então não adianta. A gente, na última hora, no momento de crise, você precisa pegar o dinheiro e comprar alguma coisa. Dinheiro é papel pintado. Dinheiro só faz sentido se existirem mercadorias que podem ser compradas com aquele dinheiro. Então você só vai acumular uma moeda emitida por um país que tem uma economia grande o suficiente para você pegar $1 bilhão e ir lá e gastar. Então, quais são as economias? É os Estados Unidos, que são grandes o suficiente para ter uma moeda internacional. É os Estados Unidos, como eu mencionei, quase 30 trilhões. O euro e a China. Mas tem as outras características. Você tem que ter uma economia com baixa inflação. Porque, de novo, não adianta acumular uma moeda que vai... não só baixa inflação no passado e no presente, mas você tem que ter certeza que você vai ter baixa inflação no futuro. De novo, essas três continuam funcionando, porque a inflação na China é baixa, a inflação nos Estados Unidos é baixa, a inflação na zona do euro é baixa. Então, as três satisfazem a esse outro requisito. Qual é o terceiro e mais importante requisito? A gente tem que ter liberdade de movimento de capital. E aí entra a história lá que eu não vou me referir, mas que eu concordo é que os Estados Unidos errou em bloquear o dinheiro russo ali. Você tem que ter liberdade de movimentação de capital, pô. Tem que ter liberdade de movimentação de capital. Quer dizer, você imagina que eu acumule um tantão de yuan ou ribine e aí o governo russo, que é quem controla o mercado de câmbio, diz que a taxa de câmbio não é mais o que ela é, muda o valor da taxa de câmbio. Então eu preciso ter um mercado livre de câmbio e ter a possibilidade de comprar e vender livremente, sem a intromissão do governo, a moeda. Isso desqualifica completamente a China e desqualifica completamente a Rússia. Então, assim, a ideia de que a gente vai deixar de ter o dólar, isso é um sonho infantil, a meu juízo. É um sonho infantil. A única moeda que poderia rivalizar com o dólar é o euro. Por que não colou? Aliás, houve um período que parecia que ia colar. Eu me lembro sempre de uma matéria que saiu algum tempo atrás na Zero Hora, dizendo, isso faz, sei lá, 20 anos atrás, que a Gisele Bündchen tinha feito um contrato em euros. E aí aquela matéria dizia o seguinte, só tá vendo como é que o dólar tá falido? Porque agora o sujeito não quer mais fazer contrato em dólar. Ela fez lá um contrato com uma empresa de modas e o contrato de vários anos era tantos milhões de euros. Então o euro teve essa chance. Quando é que o euro perdeu a chance de virar uma moeda internacional? Na crise de 2011, 2012, quando as pessoas se deram conta que o euro não era emitido por nenhum país específico. O euro não é emitido pela Alemanha, o euro não é emitido pela França, o euro não é emitido pela Itália. O euro é emitido por uma
entidade, que é o Banco Central Europeu, tá certo? Que não tem nacionalidade. E não há uma política fiscal comum no bloco. Nesse momento, a partir de 2011, 12, 13, quem tinha negócio em euro voltou a ter os negócios. Suponho, até nem sei se é verdade, mas suponho, se eu fosse consultor econômico da Gisele Bündchen, eu diria para ela, volta a fazer contratos em dólar, tá certo? Porque a gente viu que pode ser que o euro é uma moeda muito recente, às vezes as pessoas não se dão conta disso, né? O euro entra em circulação em 1999, o euro tem 20 e poucos anos. É uma moeda muito recente, que não é emitida por nenhum país, que é de um bloco que não tem uma política fiscal comum, portanto você não sabe direito como é que a política monetária na Europa vai funcionar. É um bloco onde de repente alguém pode sair, como a gente teve o caso da Inglaterra. Você imagina o que vai acontecer se os alemães resolvem, se ganha lá a alternativa para a Alemanha, e os alemães resolvem sair do euro? O projeto fracassou. Ninguém imagina que a Pensilvânia, ou que a Califórnia, ou que o Texas vai deixar os Estados Unidos. Isso não é factível, isso não está na cabeça de ninguém. Então, essa ideia de que a gente vai ter comércio em moeda local é muito mais um blá 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 de político, entendeu? Do que algo que efetivamente as empresas, que são aquelas que exportam e importam, transportam dinheiro de um lugar para o outro, vão aceitar fazer. O dólar vai continuar a ser a moeda de referência, gostemos ou não gostemos, durante muitos anos.